Bom dia, pessoal do terceiro ano. Tudo tranquilo? Eu sou o professor Gabriel Fidalgo, professor de Física, e vou estar resolvendo 5 questões com vocês aí sobre leis de Newton, tá? Primeiramente, só queria dar um aviso para vocês do terceiro ano, para vocês não desanimarem com toda essa situação que a gente está passando. Porque, mesmo assim, terão provas, terão vestibulares que vocês vão prestar, terão Enem, terão UERJ, terão provas pré-militares. Então, assim, fiquem espertos com isso, continuem o estudo. Não parem, estão em casa, continuem estudando, matéria do colégio, continuem resolvendo questões. Eu aqui com vocês só vou resolver questões Enem e UERJ, já para a gente não perder esse foco, ok? Então, essa questão número 1 aí, do Enem 2017, é uma questão que fala de uma colisão frontal e a importância do cinto de segurança. Quando a pessoa está lá dentro do carro, né, tem que estar usando o cinto, por lei, e sofre uma colisão frontal, está falando aí sobre a eficiência do cinto de segurança. Então, qual seria aqui no caso, olhando o gráfico aqui, tem um gráfico com 5 tipos de segurança diferentes, né? Que variam em torno da aceleração na vertical e o tempo na horizontal. Então, quanto maior a aceleração for do carro, na hora da colisão, essa pessoa tende a ser arremessada com maior agressividade, vamos dizer assim. Então, o que a gente vai sempre buscar aqui? Uma questão simples. Análise, tem um texto grande aí, mas por análise. Sempre que a gente tiver a menor aceleração espalhada por um maior tempo. Então, eu vou buscar sempre uma menor curva, uma curva mais aberta, que ela vai demonstrar para mim a menor aceleração. Então, nesse caso aí, eu tenho uma curva que se assemelha a isso aqui. Repara com relação às outras, se ela não é menor e é a mais espalhada, ela não dá aquele pico na aceleração e depois diminui, que é uma freada brusca, vamos dizer assim. Então, esse cinto ele amorteceria mais essa colisão. Então, de cara, só olhando o gráfico, questão bem simples, rápida, já diria que esse cinto número 2 seria o que daria um resultado melhor aí pra gente, né? Seria um melhor equipamento com relação à desaceleração do boneco que aparece lá, que menciona na questão, ok? Então aqui eu teria a letra B como resposta. Então, partindo aqui agora para a nossa questão 2, uma questão da UERJ, que já foi bem comentada essa questão. Está falando sobre um canhão que dispara uma bola. Esses canhões antigos, que você acendia lá o pavio, ele disparava lá a bola do canhão, a bola de ferro. Quais são as forças que atuam aqui nessa bola? Essa é a questão. Bom, detalhe importantíssimo. Na questão fala o seguinte, desprezando-se a resistência do ar. Então, eu não vou ter nenhuma força de atrito do ar impedindo o movimento dessa bola. Então, força que todo objeto que tem massa tem é a força peso, que atua sempre em direção ao centro da Terra. No nosso referencial, né, como a gente não está vendo a Terra como um todo, mas só um pequeno desenho, a gente vai dizer que ela está apontando para baixo. Mas o conceito da força peso é apontar sempre para o centro da Terra, ok? Tem gente aí que se confunde e acha que tem alguma força para cá ou para cá, que é devido ao canhão. Ele fez a força para lançar a bola. Depois que acabou o contato com ele, ele não faz mais força nenhuma. Se eu também não tenho resistência do ar, eu não tenho mais nenhuma força atuando na bola. Se ela tivesse apoiada em alguma superfície, eu teria uma força normal também. Mas não é isso que acontece. Okay? Então, a única força que eu tenho atuando aqui, por incrível que pareça, é somente a força peso. Tá? Então, nós temos aí como resposta a letra A, que é a bola de canhão com o peso atuando para baixo. Feito? Na questão 3, outra questão da UERJ, temos aí que está falando em espetáculos, shows, é normal às vezes uma pessoa ficar na garupa, sentar, né, na corcunda do outro para poder assistir o show melhor. E está falando que Maria sentou no ombro de João e João estava em cima de um banquinho. Então, pensa nesse sistema, banquinho, João e a Maria lá no ombro dele. Pergunta o seguinte, com relação à terceira lei de Newton, terceira lei, ação e reação. Para toda ação, que é uma força, eu tenho uma reação de resposta, com a mesma direção, mesma intensidade, mas sentido oposto. Aí fala o seguinte, com relação à terceira lei de Newton, a reação ao peso de Maria está localizada, letra A, no chão, B, no banquinho, C, no centro da Terra ou D, no ombro de João. Gravem isso para a vida de vocês. Reação da força peso é sempre no centro da Terra, ok? Matematicamente, quando a gente vai trabalhar peso e força normal, matematicamente a gente iguala uma outra, mas essa igualdade matemática
não tem a ver com o conceito físico da reação da força-peso. Reação da força-peso, independente se o objeto está um em cima do outro, a reação do peso é sempre no centro da Terra. Tá? Então é uma questão assim, falou a reação do peso, procura a alternativa do centro da Terra, que provavelmente é isso aí. Tá? Então, nessa número 3, nós temos aí letra C, ok? No centro da Terra. Já nessa questão 4, também da UERJ, questão fresca essa, UERJ 2018, tem aí, situação aí que eu tenho 2 blocos. O bloco 1 diz que tem massa de 10 kg e o bloco 2 tem massa de 6 kg, ok? E essa força F que está aqui, ela tem uma intensidade de 64 newtons. E aí eu peço o seguinte, eu tenho uma tração TA, que é quando eu puxo o corpo para cá. Então, tração TA. E eu tenho uma tração TB, que é quando eu estou puxando para lá. A força é a mesma e a massa dos objetos é a mesma também. Porém, o fato de eu mudar o sentido da força, cuidado, não estou mudando a direção, ela continua na horizontal, estou mudando o sentido. Antes ela vinha para a esquerda, na outra situação ela vai para a direita. Já muda a minha força de tração. Por quê? Porque os blocos têm massas diferentes e a tração depende do quanto ela está puxando de massa. Então essa tração A, se a força está para cá, estou puxando esse bloco 1, esse fio aqui no meio está puxando o bloco 2. Então a tração A vai ser massa do bloco 2 vezes a aceleração do sistema. No bloco B, desculpa, na tração B, quando eu estou puxando para a direita, quem está sendo puxado é o bloco 1. Então eu vou ter massa do corpo 1 vezes a aceleração. Ok? Então aqui nos dá o seguinte, a questão pede a razão entre a tração A e a tração B, ou seja, TA sobre TB. Cuidado com esses tipos de questões. Muitas questões vestibulares agora, Enem, UERJ, militares, estão sempre trabalhando em função da razão entre as grandezas. Tá? Então fiquem espertos aí, porque isso é uma coisa que está acontecendo. E muitas vezes você não precisa calcular separadamente, você monta a razão e você já consegue cortar algum valor. Por exemplo aqui, a aceleração é a mesma, o sistema é um só. Então os blocos não vão mudar a massa, não vão mudar a força e não vão mudar a aceleração. Só muda a tração porque depende de quem ela está puxando. Tá? Então aqui, se eu fizer TA sobre TB, eu vou ter massa do bloco 2 vezes aceleração. Sobre TB, massa do bloco 1 vezes aceleração. A aceleração é a mesma, então eu posso cortar isso aqui. Certo? O que me daria só M2 sobre M1. Você não perderia tempo calculando a aceleração do sistema para depois resolver essa questão. Você pode fazer de forma direta. Então, M2 sobre M1. 6 sobre 10. Não esquecendo de simplificar, nesse caso aqui por 2, eu vou ter tração TA sobre TB igual 3 sobre 5, ok? Que seria a nossa letra C da lista. Questão simples também, só tomar um cuidado que você facilita seu cálculo aí e diminui, tá? E a última questão, questão 5, também UERJ. Te fala aí, tem um enunciado bem grande, uma figura de um rapaz com um aspirador de pó, só que na verdade o conteúdo dela é bem simples. O que está acontecendo? Eu tenho o tubo do aspirador, aqui eu fiz bem grande só para poder facilitar no desenho, mas pensa que é o aspirador, aqui vem o tubo, depois o rapaz está guiando um outro tubo aqui, que na verdade para a gente não vai interessar. Eu tenho aqui o tubo 2, ele faz a força no tubo 2, e aí o tubo 1 também recebe essa força quando ele está aspirando o chão. Mas a força que ele faz é puxando o aspirador, ou seja, é o tubo 2, tá? E esse tubo tem uma inclinação de 60 graus com a horizontal, no caso o chão, certo? E aí pede o seguinte, durante o intervalo de tempo, a aceleração do corpo do aspirador em metros por segundo ao quadrado vale quanto? Então, esse aspirador está se mexendo, ele está aspirando e puxando o aspirador. Quanto vai ser essa aceleração? Vamos lá. Ele está fazendo uma força.
Só que eu vou precisar dessa força, essa força que ele está fazendo no tubo, eu vou precisar da componente dela na horizontal, para eu poder resolver minha situação. Por quê? O aspirador, ele está sendo puxado, a aceleração dele está para cá, está na horizontal. Ele não está sendo acelerado na diagonal. O rapaz está aspirando o chão, mas o aspirador está só correndo. Ele não está sendo erguido, ele não está levantando o aspirador. Então a aceleração do aspirador é na horizontal. Então eu preciso dessa componente da força na horizontal também. Se está na horizontal, eu vou chamar de Fx. Então, pela segunda lei de Newton, eu tenho, vou botar aqui, segunda lei, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Certo? Força resultante. Se está falando aí para desprezar também qualquer tipo de atrito, né? Ele está falando que o aspirador se move sem atrito, a única força que eu tenho agindo seria essa força F. Como eu estou trabalhando nela na horizontal, a componente dela é Fx. Igual a massa vezes aceleração. E como eu calculo Fx? É usando levando em consideração o ângulo da inclinação. Seria força vezes o cosseno desse ângulo. Se fosse Fy, seria seno do ângulo. Ok? Igual a massa vezes aceleração. Então, força, nesse caso aí, mostra que ele faz uma força de 4 newtons. Então, 4 newtons. 4 vezes o cosseno de 60, que foi dado na questão, né? Vale meio. A massa do aspirador, ele deu aí, tem uma massa de 2 kg, vezes a aceleração. Então, ficaria 4 vezes 0,5, esse valor está na questão, igual a 2A. 4 vezes meio é 4 dividido por 2. 2 igual a 2A. Então, com isso, a gente descobre que 2 por 2 dá 1. A aceleração seria de 1 metro por segundo ao quadrado, que seria como resposta a letra B. Ok? Então, aqui terminamos essa primeira lista sobre leis de Newton. Espero que tenham entendido tudo. Continuem os estudos aí. Bom trabalho a todos. Até logo, até a próxima. Tchau, tchau.